E aí galera, beleza? Meu nome é Sinclair, eu sou professor de Geografia e esse é mais um vídeo do canal Geografices. E conforme eu tinha prometido em outros vídeos, assim que a gente atingisse os 200 inscritos, eu faria um vídeo especial com questões respondidas e comentadas para as escolas técnicas, né? São questões de vestibulinho, certo? Então, aqui, pelo menos no estado de São Paulo, é comum ter as escolas técnicas. E para você participar, para você entrar nessas escolas, você precisa fazer uma provinha antes, que a gente chama de vestibulinho, tá? São questões de nível fundamental, mas algumas questões elas exigem um pouco mais de raciocínio, outras um pouquinho mais de conhecimento, mas enfim, eu pensei aqui algumas questões e a gente vai responder junto, pode ser? Então vamos lá. A primeira questão que eu separei aqui é uma questão do vestibulinho de 2018, tá? Ela exige, na verdade, conhecimento de localização e um pouquinho de interpretação de dados. Então, na verdade, vamos, né, para a questão e a gente comenta mais um pouquinho. A tabela apresenta os maiores centros urbanos do planeta em três diferentes momentos: 1900, 2001 e 2015. Aí na sequência tem a tabela com dados, né, com o nome de várias cidades, de vários países e a população correspondente em cada uma delas. Então você tem três colunas com três períodos: 1990, 2001 e 2015, certo? Vamos dar uma olhadinha nas alternativas para a gente estudar melhor essa tabela. Sobre a distribuição espacial dos grandes centros urbanos pelo mundo apresentado na tabela, é possível afirmar corretamente que: letra A, no final do século XIX, as maiores cidades estavam concentradas nos países subdesenvolvidos. Então, é uma questão, na verdade, que exige que você já tenha uma noção aí do que viriam a ser países desenvolvidos e subdesenvolvidos, tá? Quando se faz referência ao século XIX, então é o período que se estende até 1900. A partir de 1901 já é século XX, tá? Então as grandes cidades estavam concentradas nos países subdesenvolvidos. Se a gente analisar a coluna, você vê lá que a cidade mais populosa em 1900 era Londres, na Inglaterra, seguido de Nova York, nos Estados Unidos, Paris, na França, Berlim, na Alemanha e assim por diante. Inglaterra, Estados Unidos, França e Alemanha são países desenvolvidos, certo? Mesmo no contexto de 1900, a maioria desses países já eram desenvolvidos. Então, na verdade, a A é falsa, ok? Na verdade, os países em 1900, as cidades mais populosas pertenciam a países desenvolvidos. Vamos para B. No ano de 2015, a maioria das grandes aglomerações urbanas estava concentrada em um único continente. Então, a gente precisa analisar a última coluna e dar uma olhada nas cidades e quais continentes pertencem a essas cidades. Em primeiro lugar, você tem Tóquio, no Japão, seguido de Mumbai, na Índia, Lagos, na Nigéria, São Paulo, no Brasil, Karachi, acredito que seja assim que se pronuncia, no Paquistão, Dhaka, em Bangladesh, Cidade do México, que é a capital do México, Xangai, na China, Nova York, nos Estados Unidos e Calcutá, na Índia. Então, se você pegar a maioria das cidades pertence a um único continente, que no caso seria o asiático, tá? Japão, Índia, Paquistão, Bangladesh, China e a Índia, novamente no final, todas são todos são países pertencentes ao continente asiático, tá? Então, embora tenhamos outros continentes nessa coluna, a maioria a gente pode afirmar que sim, são do continente asiático e sim, são de um único continente. Então, a resposta certa seria B, mas vamos dar uma olhadinha nas outras porque que estão erradas. C. No ano de 2001, duas das maiores aglomerações urbanas do planeta pertenciam à América Latina. Então, vamos dar uma olhadinha em 2001. A gente tinha lá, da América Latina, Cidade do México, no México, São Paulo, no Brasil e Buenos Aires, na Argentina. Então a alternativa C fala de duas aglomerações, quando na verdade a gente tinha três, tá?
ela pode causar confusão, que muita gente acaba achando que o México não faz parte da América Latina pelo fato de estar na América do Norte, quando na verdade países da América Latina são todos os países ao sul dos Estados Unidos que falam línguas de origem latina, principalmente o português e o espanhol. Então o México sim é um país da América Latina, certo? Letra D. Nos 3 momentos registrados na tabela aparece pelo menos uma cidade do continente europeu. Então, na coluna de 1900 temos, né, Londres na Inglaterra, Paris na França, Berlim na Alemanha, Viena na Áustria e até São Petersburgo na Rússia. Já em 2001, a gente não encontra nenhum país europeu na lista, certo? A gente encontra países da América, países da Ásia, países da África, mesma coisa em 2015, tá? Então, alternativa incorreta. Letra E. No ano de 2015, as 3 maiores aglomerações urbanas se encontravam no continente asiático. Então, vamos lá. Tóquio, no Japão, pertence ao continente asiático. Mumbai, na Índia, pertence ao continente asiático. Lagos, na Nigéria, pertence ao continente africano. Portanto, letra E está errada. Certo? Espero que tenha ficado claro. Vamos para mais uma. Essa também é da prova de 2018, tá? Então, olha lá. Suponha que você trabalhe para o governo e precise ajudar a decidir sobre a distribuição de verbas de saúde e educação. Para isso, você deve analisar as pirâmides etárias do Brasil de 1991 e 2010. Então, para quem não sabe ou não se recorda, pirâmides etárias são como se fossem gráficos que mostram então a variação da idade das pessoas que moram naquele país, tá? Quanto mais larga a sua base, maior a quantidade de bebês e crianças, e quanto mais largo o seu topo, maior a quantidade de idosos. Aqui então a gente tem a pirâmide etária do Brasil em 2 momentos, em 91 e 2010. Vamos fazer uma análise rapidinho ali. A gente percebe então que em 1991 o que a gente tinha em maior quantidade no Brasil eram crianças de 0 a 9 anos. E essa situação ela foi mudando, né, até 2010, como vocês podem ver, não é mais a base da pirâmide a parte mais larga. Então, na verdade, é como se a base ela está afinando e o topo está começando a se alargar, certo? Então, a maior parte da população em 2010 estava entre 10 a 29 anos, podem ver, né? É a parte onde tem a maior quantidade da população. Vamos às alternativas, então. Considerando as tendências apontadas pelas pirâmides etárias, as verbas devem priorizar, ou seja, vamos supor então que vocês trabalhem no governo e vocês precisam usar essa verba antes de qualquer outra coisa, tendo em vista então a análise dessas pirâmides. A letra A fala que vocês deveriam investir essa verba em programas de controle de natalidade. Controle de natalidade, para quem não lembra ou não sabe, são práticas então para que se diminua a taxa de natalidade, ou seja, o número de nascimento de mais crianças. A gente pode perceber que já está diminuindo o número de nascimento de crianças, já está diminuindo a taxa de natalidade, então talvez não seja interessante ter como prioridade. Letra B, programas de atendimento pré-natal e as gestantes, mesma coisa, né? Então, assim, não é que não seja importante, mas talvez não seja a prioridade com base na pirâmide etária. Letra C, ampliação do número de creche e educação infantil, mesma coisa também. Então, a população há uma tendência, né? Então, a população brasileira ela tende a envelhecer, ou seja, vai ter cada vez mais idosos e cada vez menos crianças, tá? Letra D, serviços de saúde para crianças e jovens. Então, assim, você ainda tem, né, uma quantidade grande de jovens, mas a tendência é diminuir, certo? Tendo como base a pirâmide de 2010. E a última questão, letra E, assistência aos idosos e a previdência social. É essa a alternativa certa, tá, gente? Porque então a população está envelhecendo, o número de crianças está diminuindo, a taxa de natalidade está diminuindo,
Então, verbas voltadas para a população de acordo com a faixa etária seria muito mais interessante se aplicada a questão da assistência aos idosos, certo? Espero que tenha ficado claro. Vamos para mais uma, a última, tá bom? Leia o texto. Também é uma questão de 2018, tá? Da prova de 2018. Um dos problemas urbanos mais dramáticos na vida de muitas pessoas que habitam nossas cidades é a ocorrência de enchentes, que provocam estragos envolvendo perdas de bens materiais e, em alguns casos, até de vidas. As causas das enchentes estão relacionadas a fatores naturais e também a ações humanas, ou até mesmo a combinação dos dois. As causas mais comuns das enchentes em grandes cidades como São Paulo estão relacionadas aos efeitos nocivos de algumas práticas humanas sobre o meio ambiente. Entre as ações que ajudam a reduzir o risco de enchente e o problema decorrente estão Então, antes de partir para as alternativas, né, dá para notar que é uma questão de cunho ambiental, que mostra sobre as ações humanas e ações físicas, né, agindo em conjunto ali, para que acabem ocasionando as enchentes, tá? Então, o que será que poderia ser feito para diminuir o impacto das enchentes, para diminuir as enchentes ou para que as enchentes não afetem a vida das pessoas? A gente tem 5 alternativas, vamos a elas. A letra A, recuperação da cobertura de vegetação na foz dos rios e ampliação da altura dos alicerces das casas construídas em suas margens. Tá, recuperação da cobertura da vegetação, perfeito, mas ampliação da altura dos alicerces significa o quê? Construir casas mais altas, tá? E isso é um tanto quanto insensato, na verdade, porque você vai ter ruas, avenidas, rodovias que ainda vão ser afetadas pelas enchentes, tá? Então não parece um método muito eficaz. Letra B, retificação do leito dos rios e córregos e construção de muros que protejam vias de circulação e habitações em suas margens. Retificação, gente, é deixar um rio reto, tá? Então muitos rios, eles são meândricos, eles são serpenteantes, ou seja, eles seguem um caminho, eles parecem uma cobra, né? Eles serpenteiam ali pelo relevo, tá? E mesmo esses que não serpenteiam, eles seguem um caminho que é um caminho natural, é um caminho que ele encontrou ali durante o seu curso. Quando você retifica ele, então você altera toda a dinâmica, tá? O rio ele pode correr mais rápido, ter alterações no fluxo, alterações na vazão, alterações no volume de água, certo? Então, um rio serpenteante ele pode carregar um volume maior de água no espaço que ele tem, e o rio reto não. Isso pode ocasionar mais enchentes, é isso que eu quero dizer, tá? Então, a B não é. C, retificação, olha ela aí de novo, e retirada constantes dos sedimentos dos leitos dos rios e córregos e depósito desses sedimentos em suas margens. Não, né, gente? Então a gente já falou da retificação, a gente já pode descartar essa. D, recuperação das cabeceiras dos rios, ampliação das áreas verdes, permeabilização do solo e deposição adequada do lixo, tá? Então essa é a alternativa certa, porque ela propõe então ações, né, de cunho de planejamento urbano, ou seja, recuperar a cabeceira dos rios onde tem as nascentes, ampliar áreas verdes, talvez essas áreas onde hajam inundação seja mais interessante você ter espaços verdes, espaços com árvores lá que permite então que a água ela saia das margens do rio sem que isso afete a dinâmica local, tá? Permeabilização do solo é fazer com que o solo tenha capacidade de absorção da água, certo? Quando você asfalta o solo, por exemplo, você impermeabiliza ele, ou seja, você impede que a água da chuva ou a água do rio seja absorvida pelo solo, e isso, claro, intensifica as enchentes, tá? Deposição adequada do lixo, aí mais que planejamento urbano é uma questão, né, de consciência ambiental, então da parte da população ou de empresas, de todo mundo na verdade, não jogar lixo no rio, não entupir os bueiros, né, fazer uma coleta de lixo adequada e por aí vai. E por fim a E, que a gente já sabe que está errada, mas só para a gente finalizar aqui. Canalização dos cursos dos rios e dos córregos e da impermeabilização das suas margens.
Então, como eu já tinha falado, né, a impermeabilização, no caso, envolve principalmente asfaltamento. Ele vai ter pouca absorção de água, seja da chuva, seja dos rios. Isso, na verdade, vai contribuir para intensificar as enchentes, certo? Por isso que ela é errada, tá? Então, é isso. Foram só 3 questões, mas se eu me estender mais o vídeo vai ficar muito longo. Mas espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa a gente pode fazer vídeos nesse formato, se for interessante para vocês. Caso, claro, vocês queiram mais vídeos nesse formato, é só comentarem aí na caixinha de comentários debaixo do vídeo. E é isso, gente. Se inscrevam, compartilhem, falem para os colegas, enfim, todo conhecimento aí é sempre bem-vindo, tá bom? Então é isso, gente. Valeu.